nós vamos fazer o momento missionário. Estamos encerrando hoje a campanha, mas as nossas ofertas continuam até o começo de maio, né, para que aumente mais um pouco, que seja enviada para a Junta de Missões Mundiais, né? Hoje temos a participação das nossas crianças, né, do departamento infantil, e vai ser uma bênção, né? Já que temos a participação das nossas crianças, aqui temos alguma informação sobre a infância e nutrição, o que os nossos missionários estão fazendo, né? Em muitos lugares, em muitos países. A nutrição é um pilar essencial para o desenvolvimento saudável das crianças e reflete não apenas com um compromisso com o bem-estar físico delas, mas também uma expressão profunda do amor de Deus. Jesus nos ensinou a importância de cuidar dos mais vulneráveis, e as crianças são as mais frágeis quando pensamos na desnutrição e suas consequências. Em muitos dos locais onde atuamos, como Burkina Faso, Venezuela e Angola, a desnutrição infantil ainda é uma realidade que impede que milhões de crianças alcancem seu pleno potencial por meio do programa A Fome no Mundo, que tem o propósito de combater a fome e a insegurança alimentar e promover uma alimentação equilibrada. O desenvolvimento comunitário nos empenhamos em ser um sinal do amor eterno, completo e intenso de Deus, ajudando a construir um mundo mais justo e solidário, onde as crianças têm a oportunidade de viver com mais dignidade e esperança. O amor de Deus resultou no envio do seu único e precioso Filho para nos trazer salvação. Nosso amor também precisa gerar ações práticas de serviço que abençoe e alcance as pessoas com o amor dele. Cada refeição oferecida, cada criança alimentada e cada família que aprende sobre a alimentação saudável é um testemunho do amor divino, demonstrando que podemos ser instrumento do Senhor para fazer a diferença. Essas ações de promoção à nutrição infantil são possíveis, primeiramente pela graça do Pai, mas também pelo seu amor, apoio e suas orações e ofertas. Meu convite é para que você continue conosco, continue caminhando com missões mundiais e participando do que o Senhor está fazendo no mundo, para que junto no amor do Pai completemos a missão, né? Então temos aqui alguns resultados, né, do ano de 2024. 510 profissões de fé, batismos 94, beneficiados pela Junta de Missões Mundiais 3.638, em evangelismo pessoal 2.145, líderes treinados 175, grupos de células 225, plantadores de igreja 21, igrejas plantadas 41. Né? Isso é alguns informativos, alguns resultados, tem muito mais coisa dos projetos, né, da Junta de Missões Mundiais, né, irmãos? Então, isso também só é possível por causa das orações do povo de Deus Batista e das nossas contribuições, né? Então, vamos contribuir, né? Vamos avançar em missões mundiais, vamos contribuir até o mês de maio, no começo, né, para que nosso alvo de 30 milhões para todo o Brasil, né, seja alcançado, e a nossa igreja, o alvo no coração de cada um de nós, né? Vamos cantar o hino, né, o nosso hino oficial, né, Denise? Tão linda a última vez que a gente canta. E depois do hino, nossas crianças vão se apresentar. Glória a Deus. Pode soltar com aquele playback, Léo, com a letra. A igreja aprendeu o hino? Quem aprendeu? Quero ver agora. Só 4 pessoas. Vamos embora.
que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz esperança, que vence barreiras, imenso amor de Deus. Se eu não falar e anunciar, as pedras clamarão. Há o clamor na escuridão, brilhe a luz do amor do Pai. A igreja, vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia em Ti. Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz esperança, que traz esperança, que vence barreiras, imenso amor de Deus. Se eu não falar e anunciar, as pedras clamarão. Há um clamor na escuridão. Brilhe a luz do amor do Pai. Bem forte. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia em Ti. Pelo sangue do Teu Filho, o pecado foi vencido, pela graça o perdido hoje é o escolhido. Tua igreja se levanta, erga a voz e te proclama: glória, aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia, que o mundo creia, que o mundo creia em Deus. Amém. Nossas crianças. Depois a gente diz o tema e a divisa. Nossas crianças agora.
disse a seus discípulos e a nós também: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, Deus me ama. Sim, Deus me ama. Sim, Deus me ama. A Bíblia assim me diz. Deus me ama de tal maneira, tal maneira. Deu Jesus por mim, por mim. Deus
sala. Que Deus abençoe, né, cada vez mais as nossas crianças, né? Que lindo é ver essas crianças aqui louvando ao Senhor, não é verdade? E hoje à noite eles estarão ali na cantina missionária vendendo. Eles entregaram ali também umas ofertas para missões, né? Nós estamos instruindo as nossas crianças já a ofertar para missões, a ajudar o próximo. Isso é muito lindo, né? Que Deus abençoe a cada um e continue, mamãe, ajudando, né, no ensinamento aos seus filhos por amor a missões. Graças a Paz, igreja. Queria fazer um pedido de oração que chegou a nós agora há pouco, que é o pai de Alisson Gabriel. É uma das crianças que está sendo evangelizada, é lá do Alto São Sebastião. Ele sofreu uma queda de uma escada hoje à tarde. Foi socorrido e até o momento o pessoal não tinha informações. Então, Deus sabe, né? O pai de Alisson Gabriel, não sei o nome dele. O Gabriel até não veio hoje, mas que possamos estar orando, né? Para que Deus possa restaurar a saúde dele e, através do Gabriel, ele conhecer aqui a igreja e os ensinamentos de Jesus. Deus abençoe a todos. Que bênção, né, irmãos? O departamento infantil da nossa igreja. Deus continue abençoando a irmã Nalva com as suas auxiliares. Coisa linda, né? Eles aprenderam o hino missionário das crianças. Coisa linda, né? E a gente louva a Deus por nossa igreja, né? Já estamos terminando missões, a campanha, né? E tem igrejas ainda que nem começou. A semana passada eu recebi a visita de 2 pastores lá em casa, de Serra Talhada, um que viveu muita gente com a gente lá na Liberdade, quando a gente morava lá na Liberdade, e outro pastor de Serra Talhada. Ele disse: a gente ainda vai começar, irmã Lódia. Eu digo: o quê? A gente já está no meio. E eu louvo a Deus por nossa igreja, porque a gente cumpre nossas tarefas, nossas programações, né, tanto da nossa igreja como da nossa convenção. Deus continue abençoando essa igreja e os nossos pastores, toda a membresia, né? Aí agora nós vamos dizer o tema e a divisa, e depois vamos orar pelos nossos missionários, pela nossa oferta, a oferta geral, né, de todo o Brasil, principalmente da nossa igreja. Vamos dizer o tema? No amor do Pai, vamos completar a missão. Divisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Peço ao irmão Elton que neste momento faça a oração pela nossa campanha que está finalizando, mas pelas nossas ofertas. E os irmãos vão continuar orando. As missões mundiais a gente tem que estar orando direto, porque é trabalho, viu? Sair, deixar seu país, seu lugar, ir para uns lugares muito diferentes, com hábitos diferentes, irmãos, é parada mesmo, viu? Só chamado mesmo, não é psiu não, é chamado. Então o irmão Eldo agora vai orar, e nós todos vamos ficar em oração silenciosa, clamando ao Senhor. Oremos. Santo, eterno, maravilhoso Deus, diante da Tua preciosa face, nós queremos primeiramente Te agradecer, porque um dia, Senhor, a graça nos foi ensinada, a graça nos foi mostrada, e por conta dela nós estamos aqui. Te agradeço, Senhor, por essa graça que alcançou a vida dos nossos parentes outrora perdidos, e hoje, Senhor, louvam o Teu nome, e podemos dizer que a nossa família, Senhor, servem a Ti. Ó Deus eterno, quero Te pedir neste momento em favor, Senhor, dos missionários que estão no campo,
que abandonaram, Senhor, deixaram suas atividades nas igrejas, suas famílias, para que pudessem estar levando o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem, Senhor. É muito bom estarmos aqui, Senhor, num país onde nós temos liberdade para ir à igreja, para distribuir panfletos, para falar da Tua palavra nas ruas, Senhor. Mas há outros locais, Senhor, onde isso não é possível. Ó Deus, esteja ali com Teu Santo Espírito dando força, Senhor, àqueles missionários que estão escondidos nas grutas, estão em reuniões, Senhor, escondidas para ensinar a Tua palavra naqueles países, Senhor, onde é proibido, Senhor, a pregação do Evangelho, Pai. Nesse momento, Senhor, em que estamos em oração, queremos Te pedir em favor de um missionário amigo, conhecido nosso, Senhor, que estudou por muito tempo aqui no nosso seminário. Ó Deus eterno, sê com ele e a sua família, abençoando, Senhor, sua família, que parte dela está na Ucrânia. Sê ali, Senhor, protegendo, Senhor, aquela família que ainda está na Ucrânia, livrando o Senhor de todo mal. Sei que Tu és um Deus, Senhor, que cuidas. Tu és um Deus, Senhor, que tem tudo sobre as Tuas mãos, Senhor. Então, é por isso que nós Te pedimos neste momento, Pai. Ó Deus eterno, aviva também, Senhor, a chama de pregar o Teu Evangelho, Senhor, naqueles onde já se esmoeceram, Pai. Ó Deus, levanta dentro do Teu povo missionários, pessoas que queiram levar a Tua palavra. E hoje, Senhor, há tantas formas de pregar o Evangelho, e que Tu possas, Senhor, avivar essa chama ardente em nossos corações, Pai. Ó Deus eterno, é o que eu Te peço, levanta a cada instante essa igreja, para que venha contribuir, Senhor, com missões, dentro e fora de tempo, Pai, porque sabemos que missões não é apenas em um mês, missões é a vida inteira cristã, até que Tu nos venha chamar, Pai. Abençoa a nossa irmã promotora, a irmã Lloyd Carvalho, Senhor, e com muito afinco tem dedicado, Senhor, seu quinhão nesse ministério de incentivar a igreja a cada instante, a cada ano, Senhor, conhecermos a vida de missionários, contribuirmos, Pai, faz com que a casa da irmã Lloyd seja ali, continue sendo um campo missionário, Pai. E que as nossas casas, Senhor, também sejam um campo missionário, Pai. Ó Deus eterno, é o que eu Te peço. Sê também com os nossos pastores, Pai. Os nossos líderes, Senhor, que Tu colocaste aqui para nos exortar, para nos ensinar, Pai. Sê com eles a cada momento. É o que nós Te pedimos, Pai. Juntos, Senhor, em irmandade. Queremos, Senhor, completar a missão, que é levar o Teu nome a toda criatura, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Nesse instante vamos ter saudações e boas-vindas com o grupo de louvor. Após o grupo de louvor, comunicações sem vídeo. Glória a Deus. Um dos momentos mais especiais do culto é quando saudamos os visitantes que estão conosco, né, nos honrando com a sua presença. Há visitantes não evangélicos que não fazem parte de nenhuma igreja, está aqui conosco nesta noite. Fica de pé para que nós possamos te conhecer, te rever. Visitantes não evangélicos, temos ali 2 jovens. Mais alguém? Temos ali outro jovem, né? Vamos dizer para ele, é um casal e filho? Isso, uma família, né, está aqui conosco. Temos aqui também duas irmãs. Agora irmãos de outras igrejas que estão nos honrando, fica de pé. Temos ali a mãe do Mário, temos ali uma jovem, seja muito bem-vinda. Temos aqui o Fabinho, que sempre está conosco. E está aqui conosco uma família que hoje reside em Portugal, né? E
está aqui conosco nos honrando. É nosso diácono Valdelino e família. Fica de pé. A Ingrid saiu daqui com 2 aninhos, 3 aninhos e hoje já está com 7 aninhos, né? Que Deus possa estar abençoando esta família. Vamos saudar todos os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E também Suzana, né? Suzana era meu braço forte aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Seu ministério lá também em Portugal. Eles fazem parte da Igreja Batista, né? Como é? Vale Figueira, né? Uma igreja pequena, mas Deus tem, né, usado os servos do Senhor ali nesse ministério. E vamos todos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor juntos com a canção Eu Vou à África. E vamos sair do nosso lugar, cumprimentar o nosso visitante, dizer que ele é muito bem-vindo aqui conosco. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Onde eu vou? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quebra as nações. Então adore. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe?
que bom que você veio. Como é bom estar adorando ao Senhor com você. Poder sentar. Que Deus continue abençoando nossa igreja. A graça e a paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um IB Comunicações. Aqui nós trazemos as novidades da semana e do mês no geral. Bora começar? Amanhã, dia 14 de abril, a partir das 19 horas, teremos um estudo da SHB, a Sociedade de Homens Batistas, com o tema A Páscoa e seus símbolos. O preletor será o diácono e irmão Simeão Neto e o dirigente, o irmão Luciano França. Nessa quarta-feira, dia 16 de abril, às 19h30, teremos um culto de ação de graças do nosso querido irmão Roberto. Então, estejamos aqui presentes. Toda quinta-feira, a partir das 19h30, temos um discipulado aqui na nossa igreja, com o pastor Estevão Pereira e com o diácono Simeão Neto. Ainda na quinta, também às 19h30, a MCM está saindo para evangelizar. Nas sextas-feiras, nós temos um culto no ar. Caso o irmão tenha interesse, é só entrar em contato com o nosso irmão diácono Irajá Santana. Agora nós estamos no mês da EBD, com o tema Vivamos o Verdadeiro Amor, ensinando e aprendendo da Palavra de Deus, com a divisa que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Venha para a EBD. Bom, meus irmãos, no próximo domingo, dia 20 de abril, como um culto especial, por ser o culto da ressurreição, a igreja irá abrir mais cedo, às 7 horas da manhã. Então nós teremos o culto da ressurreição, a ceia do Senhor e logo após teremos o nosso café da manhã coletivo. E foram essas as comunicações.
vida de toda a família aqui representada. E por aqueles que ainda não puderam, que hoje não puderam chegar aqui, Senhor, o Senhor sabe o motivo. E que Deus continue abençoando e que se proteja e o guarde cada um deles, Pai amado. E que nós possamos a cada dia fazer a Tua vontade, Pai. Pai amado, nós te pedimos, Pai, que resolva, Pai, os problemas de cada um. Seja ele financeiro, físico ou espiritual. Na beleza da Tua santidade, Pai, nós te louvamos e te adoramos. Nós te pedimos também, Senhor, neste momento, pela dirigente desse trabalho, Irmã Lorde Carvalho, Senhor, que o Senhor esteja sempre de mão estendida sobre ela, nos dando paz, saúde e muitos anos de vida, Senhor, e que ela continue sendo a pessoa de garra, destemida do jeito que ela é para fazer o trabalho do Senhor. Nos abençoa, fica conosco. Nós te pedimos por tudo isso, não porque merecemos, mas é pelo amor do Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Nós te pedimos por tudo isso. Amém. Amém, Jesus. Nesse instante vamos ouvir uma mensagem musical com o coro MCM. Após o coro se apresentar, o pastor Walter está com a palavra. A mensagem dessa noite. Colheita. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este que vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião,
Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Isso é o amor de mãe. Foi a que caiu, não foi? Quem mandou isso? Sim, foi. Essa que está sentada, né? Oh, meu Deus. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a gente está feliz, não é? Porque recebe nesta noite os irmãos Valdelina e Suzana, da igreja da Figueira, não é? Batista do Vale Figueira, não é da Figueira Brava não, né? Aquela morta não, a figueira viva, né? Que produz frutos. E Elton orou pelos missionários e fez menção a um que estudou no nosso seminário, Anatoly. Eu me lembrei, não é? Gente da melhor qualidade, ele já pregou aqui umas 2 vezes. Irmãos, nós estamos em ação de graças. Por quê? Porque o ministério de evangelização hoje ganhou uma vida para Jesus. A Bíblia nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, uma alma para Jesus tem mais valor do que o mundo inteiro. Nos disse o Senhor que há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem, não necessitam de arrependimento. De modo que eu estou muito feliz, agradecido a Deus. Luiz Neto está aqui com Ellen. De manhã eu havia sido informado que ambos estavam enfermos, mas graças a Deus estão bem, né? Que estão aqui conosco. E eu peço a oração pela irmã Luísa, que levou uma queda aqui. E daqui eu vi, irmã. Meu Deus, com a minha visão tão precária, mas vi a ovelha quando caiu, e mexeu com meu coração. Eu espero que ela se recupere, né? Que não tenha causado, eu estou vendo ela aqui, mas que não tenha causado nenhuma contusão, nem nada grave,
não é? Oremos também pelos enfermos. A irmã Ana Maria, a irmã Joana, o irmão Vicente, o irmão Josinaldo, a esposa do irmão Ribeiro, ela está com um problema na visão. E eu perguntei a ele se ela estava sentindo dores. Ele disse que sim. Eu me preocupo porque a conjuntivite, ela causa uma irritação, um mal-estar, mas não dores, né? Eu espero que ela tenha se enganado, porque quando o olho dói, pode ser glaucoma, e temos então que aferir a pressão intraocular para descobrir se tem glaucoma. E glaucoma tem que ter todo o cuidado, não é? Com ele. Eu também quero agradecer a Deus pela minha filha mais velha, Lívia. Ela, mesmo à frente da MCM, mesmo com as suas atividades laborais nas escolas onde trabalham, com a graça de Deus e muito esforço, porque nada cai do céu, ela concluiu o seu mestrado em educação. Eu sou grato a Deus por isso. Ela disse: minha filha, ponha no grupo da igreja, os irmãos vão vibrar. Não, pai, não, deixa de timidez, não é? As bênçãos a gente conta as bênçãos, conta quantas são, todas recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos também por aqueles que perderam os seus entes queridos. Dentre eles, a irmã Solange Paiva, desde a morte de Gilvan, que eu noto as ausências de Simone e Valdenes. Eu conversei pelo celular, com mensagem, com a irmã Solange. Ela está sendo consolada pelo Espírito Santo e não vai mais sair da casa onde morava. Eu até disse para ela: irmã, é assim mesmo. Nunca você vai esquecer o seu esposo. Para onde for, sempre estará se lembrando dele. É assim, eu perdi meu pai e minha mãe faz tanto tempo, mas eu sempre sonho, não é? Perdi uma filha em circunstância trágica. Graças a Deus não tenho sonhado com ela, mas sonho muito com os meus pais. E hoje é um encerramento de missões. Eu vou até falar com o irmão Lemildo para encaminhar, mandar também a minha oferta missionária. Sou grato a Deus, porque a igreja tem uma visão missionária. À frente a irmã Lloyd, no ministério de diretora de missões, como é que são? Promotora de missões, e ela incentiva a igreja, e graças a Deus, a igreja é uma igreja missionária, tanto aqui quanto em Siriaim, porque tem 3 congregações, e contribui e ora por missões. E o texto base de missões é João 3,16. Olha, já disse um grande pregador que o crente que não tem boa memória, que não consegue memorizar nenhum texto da Bíblia, pelo menos memorize João 3,16, porque é o texto áureo das Sagradas Escrituras. E quem sabe a pessoa pode até memorizá-lo em 3 idiomas. Português, inglês, espanhol ou francês. Quando chegar no lugar, se não souber dizer nada, diga para a pessoa, João 3,16, que diz assim: porque Deus...
Amém. Todo mundo sabe João 3,16, não é? Eu tenho pedido a Deus para nunca esquecer esse texto. Deus faz coisas, irmãos. Lídia não fala, mas quando ela assiste o culto e os irmãos estão cantando, eu olho ela bem baixinho. Meu Deus, eu a ouço cantar e entendo o que ela está cantando, irmãos. É coisa de Deus. Nós vamos pregar nesta noite no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas. Aí os irmãos vão dizer: mas pastor, e o que tem a ver esse texto com missões? Eu digo: tem tudo. Sabe por quê? O maior missionário do mundo é Jesus. Mas por quê, pastor? Porque ele veio do céu. Ele se fez homem, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é tão bom que intercedeu por nós. Não olho só pelas ovelhas desse aprisco, mas aquelas que crerão em mim. E disse mais: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que coisa maravilhosa, irmãos. Pregam por aí que o crente perde a salvação. Meu Deus, crente não perde a salvação, porque ele não achou a salvação. É uma dádiva divina. E quem vai ao encontro de Jesus, todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aí vão dizer para mim: mas pastor, e aquele crente que passou 40 anos na igreja, deixou o evangelho e saiu blasfemando, ele perdeu a salvação? Eu digo: não, perdeu não, ele nunca foi crente. Porque os ímpios não permanecem na congregação dos justos. É por isso que eu gosto de um pastor e uma igreja que defende a ortodoxia, que tem como base a palavra de Deus. Então vamos ler a parábola do juiz iníquo, capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas. Brevemente, com a permissão de Deus, eu estarei lendo com um tablet, não é? Que eu leio, é uma certa dificuldade, mas dou graças a Deus porque eu estou lendo. Vai do verso 1 ao 8, e o 8 é bom a gente guardar na memória, porque diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Então vamos ler, eu vou ler, viu? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que o nosso Deus, irmãos, na sua infinita graça, aplique aos nossos corações o texto lido de sua santa palavra. Amém e amém. Irmãos, toda vez que a gente vai pregar, a gente lê o texto e o contexto. A gente não pode fazer como aquele pregador irresponsável que chamou um colega pastor e disse: olha, fulano, eu já tenho o sermão de domingo todo na minha cabeça, só me falta o texto. É um absurdo, né? Porque quando se lê apenas o texto, não se observa o contexto, é um pretexto. Então, o que é que a palavra de Deus nos quer dizer? Que Jesus estava falando da sua segunda vinda. O grande foco do nosso Senhor e Deus, é mostrar à igreja e aos perdidos que a grande mensagem do Evangelho é a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus Cristo é mais falada do que a primeira. 8 vezes mais. Há quem diga, algum pesquisador, que são 2.400 citações bíblicas que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Nesse texto, ele está falando sobre a sua segunda vinda. Porque, tirado o texto, voltando ao contexto, eu não vou ler todo o texto porque é longo. Jesus diz, no verso 35 do capítulo 17, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ele fala, desde o verso 20 até ao 37, sobre a sua segunda vinda. Lá no verso 23, por exemplo, diz assim: e vos dirão, ele aqui, ou lá está ele, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, na vinda do Filho do Homem. Jesus virá como ladrão de noite, e quem deve anunciar a sua vinda somos nós. Nós é que recebemos de Deus esta missão de pregar o Evangelho até aos confins da terra. Mas para isso, a igreja tem que estar em constante oração. E esse texto a que me refiro e acabou de ser lido por mim aqui e agora, o Senhor Jesus chama os santos sobre o dever de orar. Orar não é uma fantasia, orar não é uma devoção, orar é um dever. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. O maior exemplo de oração está em Jesus Cristo.
ele passava noites inteiras em oração. Eu me lembro que quando entrevistaram o Dr. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, e perguntaram a ele: o que é que o senhor faria se começasse o seu ministério? Há alguma falha que o senhor gostaria de corrigir? Aí ele disse: sim, eu gostaria de orar mais. A mesma coisa aconteceu com o Dr. Russell Shedd, chamado doutor da Bíblia. Um notável homem de Deus, tão santo que no seu funeral, a filha dele falando, disse: meu pai só pecava porque era pecador, mas nunca vi um homem tão humilde, tão simples quanto meu pai. E no leito da morte, quando foi entrevistado, perguntaram: o que é que o senhor faria que acha que não fez? Ele respondeu: orar mais. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu estou orando e sou vencido pelo sono. Mas tem que estar todo crente em oração o dia todo. Mas como é que você ora o dia todo? É estar em sintonia fina com Deus, sempre se lembrando dele, sempre agradecendo. Paulo abona esta assertiva quando, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. Cuidado, Jairo, para não dormir, porque se você ficar em cima da janela, cai para o lado de fora. Jairo está... é o cansaço, né, Jairo? Então, orai sem cessar. Mas ele diz que não é só o dever de orar sempre, é orar e nunca esmorecer. Porque o crente é imediatista, ele pede e quer receber na hora. E Deus nunca deixou de responder às nossas orações. Ele responde dizendo sim, ele responde dizendo espere, e ele responde dizendo não, porque Deus sabe o que é bom para a gente. A Bíblia nos diz que pedi e pedis mal. Deus não atende, por exemplo, se eu orar para o Senhor castigar um irmão meu. Meu Deus, isso não é oração de cristão. A nossa oração deve ser sempre intercessória, mesmo que aquela pessoa nos tenha magoado. Nós temos que perdoá-la e orar por ela, porque nós cremos que a oração do justo, ela pode muito em sua eficácia. Quantos exemplos de pessoas que oraram e foram persistentes, perseverantes. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 21 a 28, conta a história de uma mulher cirofenícia. Não pertencia à linhagem de Israel, mas cria que Jesus era a sua única esperança. E Jesus, como sempre, ladeado por uma grande e numerosa multidão, ela saiu atrás dele dizendo: Senhor, filho de Davi, tens misericórdia de mim, porque a minha filha jaz em casa terrivelmente endemoniada. Imagine a aflição desta mãe. E Jesus, propositadamente, de propósito, eu peço até perdão pela redundância, pelo pleonasmo, não deu muito atenção, porque ele sabia o desfecho.
os discípulos começaram a querer afastá-la de Jesus. Mas ela foi persistente na sua oração: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha jaz em casa, terrivelmente endemoniada. Aí Jesus volta-se para ela e lhe diz o seguinte: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele quis dizer, eu vim para os judeus. E Jesus foi mais incisivo, disse a ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Assim são tratados os gentios. Ela, com muita humildade e grande fé, no Senhor, ela disse: ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, a tua filha está salva. A salvação é muito mais importante do que a cura, porque todos quantos Jesus curou, depois adoeceram e morreram, mas o salvo é salvo de uma vez para sempre. Quem não se lembra do capítulo 18, dos versos 39 ao 43, do livro de Lucas? Jesus ia tendo acesso a Jericó, sempre ladeado, como eu disse atrás, por uma grande e numerosa multidão. E eis que aparece um mendigo, que era cego, e ele perguntou quem era aquele que estava arrastando as multidões. Disseram que era Jesus o Nazareno. O nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. E ele começou a dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os transeuntes queriam afastá-lo de Jesus, mas ele insistiu, foi persistente, não esmoreceu. Aí Jesus foi até ao encontro dele e disse: que queres, pois, tu que eu faça? Aí ele disse: que eu veja, Senhor. Aí ele disse: pois vê, a tua fé te salvou. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Outra oração persistente, a de Ana, a mãe de Samuel. O Senhor havia cerrado a sua madre. Ela não tinha condições de ter filho. Mas, irmãos, tudo é possível ao que crê. E todo ano ela vinha sacrificar em Siló, punha-se de joelho e orava com intensidade ao Senhor. E de uma vez orou com tanta força que não mais falava, apenas balbuciava algumas palavras. E o sacerdote ali entendeu que ela estava embriagada e a repreendeu. E ela disse: não, Senhor, eu não estou embriagada de forma nenhuma, é que eu estou aqui derramando a minha alma ao Senhor. Ela fez uma oração entregando todo o seu ser, e o Senhor abriu a sua madre, e no ano seguinte ela trouxe à luz Samuel, aquele que foi juiz, foi sacerdote e foi profeta, e ungiu o rei Davi. Irmãos, nós temos que orar por missões, e orar porque é um dever. Segundo, orar porque deve ser uma oração persistente. Terceiro,
porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Veja só lá no versículo 8, que encerra esta parábola. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Se a igreja não orar, irmãos, o evangelho vai crescer mais para baixo, ao invés de para cima. Nós estamos passando por momentos difíceis. A Inglaterra, que era berço do evangelho moderno, hoje já não mais existe evangelho na Inglaterra. São pequeníssimas igrejas. Nos Estados Unidos, em tempos idos, o meu colega pastor Fernando Bem-vindo da Fonseca foi a uma igreja no Texas que tinha 28 mil membros. Hoje essas grandes igrejas estão reduzidas a 500, 600 e outras estão fechadas. Na Alemanha, por exemplo, daqui a 25 anos, a Alemanha será uma comunidade muçulmana, porque os crentes estão deixando de orar, estão deixando de anunciar o evangelho, e por isso a iniquidade está se multiplicando. A França também, por sua vez, daqui a 30 anos será muçulmana. Portugal, ainda há igrejas cristãs, mas as igrejas são pequenas, não é isso, Valdelino? Uma igreja de 100 membros lá é considerada uma grande igreja e uma igreja grande. No Brasil, não existe uma invasão de muçulmanos, mas existe um liberalismo teológico que é pior do que a perseguição. São crentes, sim, mas são crentes que praticam as coisas do mundo. E aqueles que amam o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está neles. Pois quem se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em pleno carnaval, assistindo a reportagem da Rede Globo de televisão, eu vi com a profunda tristeza o César Tralli dizer, com os olhos cheios de lágrimas: eu estou emocionado, porque eu estou vendo os crentes, os católicos e os espíritas brincando o carnaval juntos. Misericórdia! Buscai, disse o Senhor, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sede santos, porque o vosso Deus é o quê? Santo. Santo não significa que eu seja impecável, que eu não venha transgredir, não venha pecar. Não. O santo é o que se separa do mundo. É como se ele fosse um nazireu de Deus. Ele peca porque é pecador, mas não sente prazer em pecar. Ele luta todo dia, o crente de hoje, para ser melhor do que o de ontem, e o de amanhã melhor do que o de hoje. E quem ora, persevera, não é? Pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis, batei e o quê? E abri-se-vos-á. Então, o crente deve ser assim, perseverante, como foi esta viúva. Ela tinha uma causa, uma questão com o juiz iníquo. Pastor, e tem juiz iníquo? Tem. E qual é o juiz iníquo? É aquele que obra a iniquidade. E qual é o que obra a iniquidade? É aquele que inocenta o justo, aliás, condena o justo e inocenta o transgressor.
é aquele que para ele o certo é o errado, e o errado é certo. É aquele que não se baseia na lei para julgar, mas nos seus sentimentos pessoais. Há muitos juízes justos, mas há também juízes iníquos, que não temem a Deus e não respeitam homem algum. E esta mulher foi insistente. Ela insistiu, orando, até que por fim o juiz ficou aborrecido e disse: como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Aí vem no verso 7 o Senhor dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se os crentes não estão pedindo a Deus, é porque não creem mais. Se os crentes não louvam a Deus, não sentem mais prazer, porque a sua fé está se esvaindo. O crente deve perder tudo na vida: dinheiro, saúde, prestígio, menos a fé. Está escrito lá em Abacuque 2,4: o justo viverá pela fé. Em Romanos 1,17 também está escrito: o justo viverá pela fé, né? O texto começa dizendo assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois a justiça de Deus se cumpre de fé em fé, porque está escrito: o justo. No mesmo Novo Testamento, na carta aos Gálatas 3,11, o apóstolo Paulo escreveu: o justo. E finalmente, o escritor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo 37, aliás, no capítulo 10, versos 37 e 38, ele diz o seguinte: por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá, porque o justo. Está vendo, irmãos? E para isso a gente tem que estar constante em oração. Primeiro, porque é um dever. Segundo, porque deve ser perseverante. Terceiro, porque de posse da oração, que é a força motriz que impulsiona o crente à presença de Deus, fortalece-nos para a divulgação, para a propagação do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, guardemos a última palavra: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Ah, irmãos, oremos por aqueles que estão deixando a casa de Deus. E o número de desigrejados é maior 10 vezes e mais do que aqueles que estão contritos, mesmo falhando aqui, falhando acolá, mas ele sabe que quando recorre a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todo e qualquer pecado. Foi assim que pregou Paulo no Areópago. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora notifica aos homens, a todos os homens, em toda parte, que se arrependam, porquanto Deus estabeleceu um dia
em que há de julgar este mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E dentre os que creram estava um cidadão chamado Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. E os que deixaram para ouvi-lo noutra oportunidade morreram talvez sem Deus, sem paz, sem salvação, porque Paulo no dia seguinte tomou o navio para Corinto e nunca mais voltou a Atenas. Não percamos, irmãos, a oportunidade de levar a palavra enquanto é tempo. Assim que a gente mantiver uma conversa com uma pessoa, vamos arrumar uma oportunidade para evangelizá-la. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e amém. Mas nós vamos cantar, já foi cantuado aqui, o 449. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai. Vamos cantá-lo, irmãos, de pé, não é? Com alegria no coração, na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor eterno Pai, que pra selva rebelde seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, Cristo, reino seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, esse inimigo afoito que derrubar a cruz, Jesus, porém, garante vencer seu poder. Se firme persistimos na senda do dever, vibrando, ó crentes, proclamai a salvação do mundo, libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo reino seu lutai. a luta Nós, ó crentes, por
combatendo corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a louvor. Por Cristo o reino seu lutar. Melhor? Eita, coisa boa. Se aqui é bom, imagina no céu, irmãos. Olhe, eu queria saber se alguém que ouvindo a palavra creu naquilo que acabou de ouvir e nesta noite feliz, neste santo lugar, quer ter um real encontro com o Filho de Deus. Onde estiver, levante a sua mão ou venha aqui até a frente, nós queremos orar por você. Não se envergonhe, não tenha medo. Lançar-se nos braços de Jesus Cristo é a maior atitude que o homem toma. Ele é salvo por um triz, como diz Osés de Paula na sua música. Há alguém que recebe o Senhor Jesus nesta noite? Se você estiver acanhado, quando eu estiver lá fora, diga: pastor, a partir de hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos encerrar orando, mas eu gostaria que os irmãos e o pastor Estevão, que vai orar, orasse por Manuel. Manuel é genro da irmã Loide, é meu amigo. Eu tenho em casa uma camisa muito bonita do esporte, que foi ele que me deu de presente. Na época custou R$195. E faz tempo, porque ele ama o pastor e eu amo muito o Manuel. Ele ontem estava assistindo ao jogo, quando sentiu uma dor e ficou sem urinar, sentiu paralisia nas pernas, mas nada para Deus é impossível. E tudo é possível ao que crê, e ele vai ficar bom logo. Os que creem, digam amém. Amém. Pronto, eu creio que os anjos já registraram lá nos céus. Oremos por Manuel, pelos que perderam seus entes queridos, pelos que estão aflitos, porque não tem um crente aqui que não esteja passando por problema. Inclusive o pastor, porque nós vivemos na terra e, segundo Jesus Cristo, este mundo jaz no maligno. A nossa verdadeira morada é lá no céu, é Sião, a nossa eterna morada. A palavra de Deus não volta vazia. Essa palavra que está sendo pregada por mim está em Portugal, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, e almas têm se rendido aos pés de Jesus. Oremos com o pastor Estevão, e após a oração vamos encerrar com o tríplice amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
Louvado e agradecido ao Senhor seja o teu nome. Ó Deus, aqui estamos felizes porque nesta noite nós podemos assim louvar, glorificar e adorar o teu nome, Senhor. Ó Deus amado, nesse momento quero te clamar ao Senhor de uma forma muito especial em favor de Manuel, Senhor. Ó Deus, ali onde quer que ele esteja, Senhor, que o Senhor possa estar visitando ele, cuidando dele. Usa as visões, a mente e as mãos daqueles médicos, Senhor amado, sabendo que tu és o médico dele por excelência. Que o Senhor possa estar visitando ele ali naquele momento, nesse momento que ele está ali, que o Senhor possa estar cuidando dele, repreende essa enfermidade, restaura, cura a sua saúde para a honra e a glória do teu nome. Que em breve ele possa estar com a sua família, na sua casa, e ali já te agradecendo pelas bênçãos derramadas do Senhor sobre a vida dele. Ó Deus amado, também queremos te pedir em favor da nossa irmã Maria Luísa, Senhor. Sofreu um tombo na entrada da igreja, do templo, mas que o Senhor, graças ao Senhor, o Senhor deu um livramento a ela, que podia ser uma coisa mais grave, mas o Senhor, pela sua infinita graça, seu infinito amor, sua infinita misericórdia, a amparou e restaura, repreende essas dores, cura por completo pela honra e a glória do teu nome, Senhor. Ser com ela, ser com sua família. Também, Senhor, quero te pedir em favor da nossa irmã Ana, Senhor, que está ali no abrigo Cristo Redentor. Estivemos ali visitando ela, mesmo com as duas perninhas dela amputadas, mas ela está crendo no Senhor, ela está com a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo. Ser com ela, fortalece a sua fé, abençoa ela. Também queremos te pedir em favor de Francisco, Senhor, aquele jovem seu que nós estivemos na sua casa hoje à tarde, juntamente com o nosso irmão Maurício, nosso irmão Geandro, e ali tu quebrantaste o coração dele, um homem que está passando por um momento difícil, de depressão, mas tu quebrantaste o coração dele, ele abriu o seu coração, entregando sua vida a Jesus Cristo e recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Que um dia ele possa dizer com sua esposa, suas filhas, sua família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, sabemos que a tua palavra foi pregada de uma forma clara, transparente, e cremos que ela encontrou guarida em nossos corações, especialmente aqueles que ainda não tiveram um culto real com Jesus. E aonde quer que esteja alguma pessoa que ainda não tomou essa decisão, que está aqui no templo, ou esteja no hospital, ou na sua casa, na sua viagem, ou mesmo nos presídios, que o Senhor tenha falado dos seus corações, antes de reconciliar o seu sono, eles possam se reconciliar contigo, abrindo seu coração e aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E essas pessoas possam entender que Jesus Cristo é a única esperança. Muito obrigado pela vida do teu céu, pastor Walter. Renova cada dia mais as suas forças, dá essa alegria no seu coração de querer pregar e estar pregando a tua palavra de uma forma com muita intrepidez, de uma forma clara, que fala aos nossos corações. Abençoe ele, dá saúde para ele, a sua esposa, dá-lhe muitos anos de vida e ser com cada família aqui representada. Leva-nos em paz no nosso lar, nos dá a noite tranquila, no sono reparador, Senhor amado. E queremos te pedir também em favor de Valdelino, Diácono Valdelino, sua esposa, sua filhinha. Abençoe esse casal, dá-lhe saúde e paz a ele e muitos anos de vida. Abençoe ele, protege, onde quer que ele esteja, que eles possam cada dia estar com seus olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por tudo. Nos leve em paz, nos dá a noite tranquila, no sono reparador, em nome de Jesus. Amém. Você está aí, né, com o Cacá. Sejam bem-vindos, viu?